Olá, eu sou o Diego Rogério e esse é o Investindo Aqui. E vamos para o quadro Aprendendo com eles? Nesse quadro, sim, eu batizei o quadro de React. Nesse quadro, eu assisto a vídeos de outros influenciadores e foi dessa forma que eu aprendi alguns anos atrás, assistindo e entendendo de assuntos diferentes sobre economia e investimentos. Então, eu separei alguns vídeos ao longo dos últimos meses e ano aí para assistir, só que tava com um probleminha de tempo. Então, agora eu consigo separar um tempinho para poder assistir e gravar esse conteúdo aí e compartilhar com vocês. Então, bora. Vamos assistir hoje um vídeo da Eitonilda. É isso, Eitonilda. O link pro canal dela vai ficar aqui na descrição, tá? E o vídeo é 5 anos de investimento, minha carteira exata e quanto eu ganhei. Quanto será que ela investiu nesses 5 anos e quanto será que está a carteira dela? Será que ela conseguiu independência financeira? Veremos. Bom, pessoal, começando aqui mais um vídeo do quadro Além do Milhão. Então, nesse quadro aqui, eu faço investimentos todos os meses na minha carteira pessoal e compartilho os meus passos aqui com vocês. Nesse vídeo É um quadro que ficou muito popular, né? Depois do Thiago Negro que criou o Rumo. Não sei se foi. Eu acho que foi o primeiro Rumo ao Milhão, depois foi Rumo ao Bilhão, né? Que é o quadro dele atual. Faz tempo que eu não acompanho nada dele. Mas é uma coisa que ficou bem disseminada entre os influenciadores. Inclusive, eu devo começar um meu também aqui, só que de uma forma diferente. Então, cada um tem o seu jeito de fazer e em breve vocês vão ficar sabendo como é que a gente vai fazer aqui. aqui vocês vão conseguir ver minha carteira completa, tudo que eu tenho de investimento dentro da minha carteira, quanto eu ganhei de dividendos, quanto rendeu a minha carteira nos últimos 5 anos, né? Eu invisto há um pouquinho mais de 5 anos e eu vou te mostrar aqui quanto minha carteira rendeu exatamente. Primeiro, bora dar uma olhada aqui em quanto eu tenho para investir esse mês. Bom, eu tenho um saldo aqui no Banco Inter, né, de R$ 33.500 e é justamente esse. Calma aí, ela tem esse saldo aí para investir? Ou esse saldo aí é investido? Eu não vi direito. Ela vai falar daqui a pouco, né? Saldo na conta. Tá, enfim, né? Vamos descobrir como é que é isso daí, se isso daí são os ganhos, se faz parte do ganho mensal, se ela fez alguma venda, ou então se ela está trabalhando com algumas outras coisas, se ela tem uma empresa enfim, vamos lá. R$ 500 e é justamente esse valor que eu vou aplicar hoje. Onde será que eu vou aplicar essa grana? Vou começar mostrando aqui a minha carteira para vocês, aqui no... Rapaz, é um bom patrimônio, parabéns. Eu não sei como é que foi que você começou, quanto é que você investe mensalmente, mas eu fiquei bem curioso para saber como é que você chegou nesse valor, hein? E você ter dinheiro, ter R$ 33.000 para aportar de uma só vez. Assim, eu acho que tá um pouco, vou dizer por mim, tá um pouco fora da minha realidade. Eu acredito que está um pouco fora da realidade de muitas pessoas aí, mas vamos lá. Investidor 10, né, onde eu compilo todos os meus investimentos e já de cara, ó, vocês conseguem ver aqui o total de lucro que eu obtive. Mais de R$ 232.000 apenas de lucro. Aqui embaixo tem, ó, 148.800 de ganho de capital. Gente, vamos lá. Quando ela fala de 232 mil de lucro, é por conta do montante que ela já tem de patrimônio, porque o juros vai em cima desse valor. Então, se você já tem se você tem um patrimônio alto, então esse rendimento também vai ser alto, entendeu? E um
pouco mais de R$ 83.800 de dividendos recebidos. É claro, pessoal, que esse patrimônio aqui de quase 1.600.000 não renderia só isso, né, em 5 anos. Ó, se a gente pegasse aqui 1.600.000 e colocasse uma taxa de juros ali de hoje, né, que a Selic está rendendo 15% no período de 5 anos, esse 1.600.000, considerando ali a taxa atual da Selic, teria se transformado aqui em mais de 3 milhões de reais. Não foi o caso, por quê? Primeiro porque há 5 anos eu não tinha nem 10 mil reais. Eu comecei investindo, ó, deixa eu voltar tudo aqui nos últimos 5 anos, eu comecei investindo ali, colocar aqui nos últimos 10 anos, que faz um pouco mais de 5 anos que eu comecei a investir. Mas eu comecei ali, ó, com 1.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, aí voltava para 5.000, tá? Então esses 5.000 rendiam um pouquinho todos os meses, depois 10.000, e aí eu fui investindo mais. Calma aí, ela fazia aportes de mais de R$ 1.000 por mês, é isso? Engraçado, negócio aqui meio ondulado, né? 4.000, 5.000, 6.000, aí voltava para 5.000, tá? Então esses 5.000 rendiam um pouquinho todos os meses, depois 10.000, e aí eu fui investindo mais, e à medida que eu fui investindo mais, esse dinheiro foi rendendo mais, tá? Então não é 1.600.000 que rendeu isso aqui. Essa é a minha rentabilidade acumulada, com base na medida que eu fui investindo ao longo do tempo. E essa rentabilidade aqui, ela vence do IPCA, ó, se eu colocar aqui em rentabilidade, selecionar os principais índices aqui, Bovespa, IFIX, IPCA e CDI. Fica aí a dica de quem está começando a investir ou então já investe. Eu não sabia que o Investidor 10 tinha essa ferramenta. Eu não sei se é uma ferramenta gratuita, se é uma ferramenta paga, mas eu achei bem interessante para poder fazer o acompanhamento da sua carteira. Bem legal. Aí, a minha carteira, ela vai ficar bem na frente. Então, desde o início aqui, a minha carteira rendeu ali quase 80% nesse período, contra 38% do IPCA, 30% do IFIX, 62% do CDI, 58% do Ibovespa. Beleza? Então, essa rentabilidade aqui já está considerando inflação e demais índices. Venho aqui para a aba de proventos para ver quanto eu ganhei em agosto. Em agosto, da minha carteira aqui de renda variável, eu ganhei R$ 4.488. É um bom rendimento para você? Rapaz, é bom. Eu acredito que será um bom salário. Se eu considerar a renda fixa, que tem rendimento diário, né, rendimento mensal, eu venho aqui em renda fixa, no Tesouro Direto eu tenho 435.400, mais essa renda fixa aqui, 187.200. Na renda fixa eu tenho em média aqui 622.000. Se eu pegar a taxa Selic hoje, que está 15%, dividir ela por 12, vai dar a rentabilidade média mensal aqui da renda fixa, sem levar em consideração os impostos, tá? Então rende aqui bruto 1,25. Se eu pegar 622.600 vezes 1,25%, vai dar uma rentabilidade aqui de 7.782. Então vou somar aqui com os dividendos da renda variável, né, que foi 4.488, que vai dar em média um rendimento aqui de 12.200. Isso considerando todo o rendimento aqui que eu poderia estar ganhando, poderia estar tirando da renda fixa. Dá uma passada aqui na minha carteira, né, para vocês conhecerem ou então acompanhar, né, se vocês já segue aqui no canal, você tem o hábito de assistir esse vídeo todos os meses. Mas eu tenho 6 ativos, né, 6 ações na carteira. Fundos imobiliários eu tenho... Interessantíssimo, né? Se você curtiu aí o conteúdo dela, quer ver lá para trás o que ela já fazia, segue a Itonilda aí. Mas eu espero chegar a um patamar desse aqui. E se eu puder chegar a esse patamar aí mostrando para vocês como fazer, vai ser legal. Se você acompanha aqui, você já sabe que o BCIA e o PMLL vão sair em futuro próximo, né? O BCIA porque eu já comprei pensando em vender, pensando em fazer um ganho de capital quando o mercado aquecer mais. Gente, eu tô tão por fora do mercado que eu não sei nem o que é o BCIA. É um fundo imobiliário, provavelmente, mas eu não faço a mínima ideia. Agora, vamos lá. O ALZR11 eu sei, o HGLG, o KNSC também sei, HGRU, MXRF, agora esse PMLL também eu não sei não. Esses dois aqui eu tô por fora. Isso é só pra vocês terem noção de quanto tempo faz que eu tô desatualizado de mercado.
Mas eu espero que fazendo esses vídeos aqui eu até me force também a voltar a estudar. Porque como ele é um fundo de fundo, né, geralmente quando o mercado sobe, ele tende a subir muito mais. E o PMLL 11, que era o antigo MOL, mudou aqui, né, a Pátria comprou esse fundo e eu vou ter que vender, vou ter que... Ah, esse daí era MOL 11, eu sei qual é. substituir por outro fundo imobiliário para não ficar com tanto fundo da gestora Pátria, já que eu tenho aqui o HGLG e o HGRU, que também a Pátria comprou recentemente. Criptomoeda tem apenas o Bitcoin, ETF internacional aqui tem dois, né, um de renda fixa e um de renda variável. Fundo imobiliário americano tem um, Tesouro Direto tem alguns títulos e renda fixa eu tenho alguns CDBs. Bom, mas e hoje? Onde é que eu vou investir? Se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe também que eu não invisto com base em notícias. Então, para mim, tanto faz se tá saindo notícia aí que o dólar tá alto, que tá baixo, que o Brasil vai acabar, que o Brasil vai virar isso, vai virar aquilo, que político A ou político B ou C vai ganhar. Eu entendo o posicionamento dela. Eu segui esse posicionamento aí durante todos os meus anos aí de investimento. Que tipo, não importa se o Brasil tá acabando, se o mundo tá acabando lá fora, se eu acredito numa empresa, eu tô investindo naquela empresa, se eu tô acreditando num fundo imobiliário, eu tô investindo naquele fundo imobiliário. Mas hoje eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acredito que a economia no geral se baseia em notícias, infelizmente. Especulação, ou seja, você pode às vezes perder uma oportunidade de um investimento por conta de uma notícia que saiu, de um rumor que derrubou o valor de algumas ações, ou então o valor de algum título, ou então seja lá o que for, mas ele não impacta nos fundamentos daquela determinada empresa ou daquele determinado fundo. Então talvez fosse uma oportunidade de fazer o investimento naquele fundo ou naquela ação, enfim, e que a chance de valorização seria grande. É óbvio que vocês precisam fazer a sua margem de risco. Então, precisa ser calculado muito bem isso daí. Se você pode ter uma margem de risco um pouco maior, beleza. Se você tem uma margem de risco bem baixa, se você não tem uma margem de risco, então estipule uma margem de risco para você. Fala assim, eu vou colocar 0,5% da minha carteira num investimento X, ou em alguns investimentos, dependendo do seu montante, obviamente, né? Em alguns investimentos aqui que são arriscados, que são um pouco mais arrojados, mas que podem trazer bons rendimentos. Eu tenho uma margem, só que a minha margem é em torno de 0,8% a 1% da minha carteira. Da minha carteira mais antiga, né? A carteira que eu vou criar nova para o canal ainda está em projeto e deve sair em breve. Eleições e o Brasil vai acabar, não tô nem aí também com sanções. Claro que isso impacta, né, diretamente o Brasil, não é nada bom a gente ter sanções, mas isso não deve impactar nossos movimentos, nossa estratégia de investimento. Ela tem que continuar independente do que acontece. Geralmente quem investe com... De novo, se for alguma coisa que pode levar à ruína de uns ativos, isso é importante. Então, não é ignorar 100%. Você tem que estar atento, eu acredito que tem que estar atento para você tomar as decisões. Não, isso aqui vai... Se você está muito aprofundado no estudo daquele determinado ativo, se você vê que aquilo ali pode ou vai afundar aquele ativo, é o momento de você sair fora e investir num outro ativo que seja mais relevante ou que tenha alguma possibilidade de lucro. Com base em notícia, compra na alta, vende na baixa, né? Porque, por exemplo, quando o Banco do Brasil está dando muito lucro e já subiu, aí todas as notícias são voltadas para o Banco do Brasil, que é muito bom, que está tendo lucro recorde, que não sei o quê. Aí todo mundo vai lá e compra, quando deveria ter estudado a empresa antes de fazer os investimentos e quando ela estivesse no momento, entre aspas, ruim, que ela estaria barata, você faria aportes e quando ela subir, se ela estivesse nesse patamar, dependendo de como tiver a sua carteira, você pode ou vender ou manter aquela empresa, as cotas daquela empresa na sua carteira e só deixa de comprar.
mas sempre comprando quando ela estiver abaixo. Você vai lá e compra, e de repente o banco passa por uma fase ruim, cai a cotação. Quando cai a cotação, todas as notícias são contra o banco, né? Porque ele vai quebrar, porque isso, porque aquilo. Ou seja, você compra na notícia boa, vende na notícia ruim. Então compra na alta, compra na baixa. Aqui no canal a gente não faz isso. Eu não lembro quem foi que falou. Eu falava muito no canal do Thiago Nigro. Eu não lembro quem foi que falou, não sei se foi Warren Buffett. Compre ao som dos canhões e venda quando tiverem as rosas, digamos assim, né? Ou seja, quando tiver tudo um caos, você vai lá e compra. Quando tiver tudo, nossa, tá tudo uma maravilha, você vai lá e vende. A teoria é essa. Minha estratégia atualmente é ter 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Então, renda variável, 50%, vai ter uma parte lá fora e uma parte aqui no Brasil. Renda fixa do mesmo jeito, renda fixa americana, renda fixa aqui nacional. No momento, minha configuração tá assim. Como aqui no Investidor 10 não fala nessa, não classifica entre renda fixa e renda variável, aí eu montei uma planilha bem simples, fui colocando quanto eu tenho em ações, fundos imobiliários, Bitcoin e etc. E depois fiz um gráfico bem simples só para mostrar essa minha divisão aqui entre renda fixa e renda variável. E renda variável, ó, eu tenho mais do que renda fixa, então o meu aporte hoje, independentemente do que está acontecendo no mundo, ele precisa ser em renda fixa, porque eu preciso equilibrar isso aqui para que fique o mais próximo de 50% possível, tá? O que acontece normalmente quando a gente faz esse tipo de investimento? Quando vocês tiverem a carteira de vocês, vocês vão notar. Vocês vão tentar fazer esse equilíbrio aí de investimentos, colocando percentuais para cada coisa, como no caso dela depois renda fixa e renda variável, só que existem momentos diferentes da economia, que essa renda, por exemplo, a renda variável ali dela poderia ter, provavelmente estar equilibrado 50-50, mas a renda fixa obviamente estaria subindo também, só que a renda variável subiu muito mais, então ela ocupou muito mais espaço da carteira. O que seria feito se você... São duas coisas que poderiam ser feitas. O que ela vai fazer agora, que é fazer o investimento na renda fixa para poder equilibrar, ou fazer realocação do investimento, ou seja, você vender parte da renda variável e colocar na renda fixa. Depende muito do momento da pessoa e o que ela quer fazer, o que ela pode fazer. Então, isso aí não é uma regra, não é uma lei. Então tenham uma estratégia. Ninguém fica rico esperando o momento certo, né? Você fica rico investindo com frequência e tendo estratégia, tanto no trabalho, nos negócios, quanto também nos investimentos. Voltando aqui, eu preciso comprar renda fixa. Eu também poderia investir em renda fixa americana. Na verdade, eu deveria estar investindo porque o dólar deu uma caída e eu gostaria de aproveitar esse momento. Só que o jogo mudou um pouco lá no exterior. Eu já comentei com vocês aqui, também lá no Instagram, que existem ETFs irlandeses que a gente pode comprar praticamente o mesmo ETF americano, com empresas americanas, só que custodiado lá na Irlanda, e com isso, só com essa movimentação, a gente paga muito menos imposto. Por isso que hoje eu não vou investir no ETF que eu estou acostumada a comprar lá, porque eu estou vendo assim a possibilidade de começar a investir no ETF de renda fixa americano, só que custodiado lá na Irlanda. Olha que interessante, eu nunca tinha ouvido falar nisso. É aquilo que eu falei. A gente tem que atualizar e se atualizando sempre. Não tem jeito. E eu tô parado. Tô parado há 3 anos. Provavelmente uns 3 anos sem estudar nada de finanças e economia. Tá aí, por isso. Uma coisa que eu não sabia. Provavelmente já deve estar rodando, já deve ter um tempo aí. Poucas pessoas devem falar, mas ela falou, se você quiser buscar aí a informação, a ferramenta está na sua mão. É só você digitar aí e procurar mais sobre o assunto. Estudar um pouco mais e prometo trazer um vídeo para vocês sobre isso ainda esse mês, beleza? Então vou pegar aqui no celular para fazer o investimento. Eu vou comprar hoje o Tesouro Selic. Aqui vem para a parte de investimento, investir, vou procurar aqui Tesouro Direto. Vou aplicar no Tesouro Selic 2031. Para quem chegou aqui de paraquedas e não entende muito sobre investimento, Tesouro Selic, mesmo tendo esse prazo de vencimento aqui 2031, você pode resgatar a qualquer momento, tá? Sem perder nada do seu dinheiro. Vou pegar
pegar aqui o 2031 e vou aplicar 34.400. Aqui você tem todas as informações, né? A quantidade que você comprou e tudo mais. Eu vou clicar aqui em aplicar, confirmar. Porque eu tenho 33 mil, deu saldo insuficiente. Então eu tenho 33 mil, agora vai. Investimento realizado. Pronto, já fiz o investimento desse mês aqui. O investidor 10 puxa automaticamente para cá, já é sincronizado direto com a B3. E agora eu vou responder algumas perguntas, né, que vocês me fazem. É isso. Então, vou tomar a fala dela aí. Você que chegou até aqui, dá aquela curtida para poder dar uma fortalecida no canal que tá no comecinho, me dá essa ajudinha aí. Se puder se inscrever também, se inscreve. Compartilhar com quem também está interessado nesse tipo de assunto. E até o próximo vídeo.